11º dia do propósito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Vai continuar o que foi iniciado lá no capítulo de número 21, quando Paulo ele é levado para a fortaleza, então pede a palavra para poder falar com seus acusadores, judeus que estavam querendo tirar a vida de Paulo. Então agora no capítulo de número 21 que ele vai começar a falar com a multidão. Então isso vai estar do versículo 1 até o versículo de número 21. Paulo começa dizendo a respeito do nascimento dele, que era judeu, foi criado em Jerusalém, cresceu aos pés de Gamaliel e foi instruído em toda a lei de Moisés, assim como eles também foram, e ele era zeloso por esta lei, e que os chefes dos sacerdotes que ali estavam poderiam testemunhar a respeito disso, porque foram eles que deram cartas para ele ir até Damasco e lá então prender todos aqueles que faziam parte deste caminho, e que como ele indo a caminho, uma grande luz o cerca, e então ele ouve uma voz que fala com ele. Aqueles que estavam com ele viram a luz, mas não conseguiram ouvir a voz. Naquele momento ele ficou cego, porém a voz falou para ele entrar na cidade, ir em determinado local, e depois enviou Ananias para orar por Paulo, para que ele recuperasse a visão, e assim aconteceu. E depois então Paulo começou a anunciar o evangelho, porém Deus falou para ele não ficar em Jerusalém, porque ali eles não iriam ouvir a palavra que ele tinha a respeito de Jesus, porque ele tinha vindo com as cartas, tinha feito muito estrago, vamos assim dizer, na igreja naquela região. Então ele disse que Deus disse que ia enviar a ele para os gentios. Até aí o povo ouviu. Depois disso, do versículo 22 até o versículo 29, a multidão então que ouvia, Paulo ouviu até esse ponto. Depois que ouviu, falou que ele seria enviado por gentios, eles começaram a gritar: este homem não merece viver, arranca ele da terra, tira a vida dele. E então eles levam Paulo para dentro da prisão, e o centurião queria saber o porquê a multidão estava tão enfurecida contra Paulo. Então fala que era para açoitar Paulo. Então Paulo fala assim: mas vocês açoitam um cidadão romano sem antes interrogá-lo? Aí ele vem até Paulo e fala assim: mas como assim cidadão romano? Eu consegui isso por um grande preço, e você? Ele diz: eu consegui isso por nascença, por nascimento. Então ele temeu ter preso um cidadão romano e não o açoitou. Do versículo 20 e do versículo, se for até o 29, do versículo 30, que é o último versículo desse capítulo, vai falar a respeito de, depois disso então, ele liberta Paulo e leva ele até o Sinédrio, diante dos sumos sacerdotes, para descobrir o que estava acontecendo, o porquê Paulo estava sendo acusado. E é dessa maneira que acaba o capítulo de número 22. O Paulo perante o Sinédrio e os diante dos sumos sacerdotes será no capítulo de número 23, que a gente vê amanhã, assim Deus nos permitindo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que em nome de Jesus você continue lendo e tendo amor, desejo, intenção e sede de conhecer as Santas Escrituras. Amém? Deus te abençoe.